Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Eu não sou dos torcedores mais otimistas, mas algumas situações dá pra se tratar com muito otimismo envolvendo o São Paulo mediante todo esse período, né, ruim que nós estamos enfrentando, principalmente com a chegada do Dorival, essa nova esperança. Tem situações que nós podemos tratar sim com otimismo e é isso com esse paralelo envolvendo o Coelho. Coelho, pra quem não sabe, acredito que a maioria saiba, Coelho ele é um meio atacante, um atacante que já jogou no Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, hoje joga no Atlético Mineiro. O Coelho, ele é um jogador de uma certa forma parecido com o Arthur no volume de jogo. O Coelho, ele é um pouco mais novo que o Arthur, ele já teve ali passagens pelo Atlético Paranaense que dá para se comparar com o Canóbio, né, que tem um posicionamento parecido e uma carreira parecida. O Canóbio e o Coelho, dá para colocar eles como pontas que são mais finalizadores que o Arthur. O Arthur, ele é um pouco mais ponta, né? Mas dá para sim fazer um comparativo dos três, principalmente com o que nós estamos vendo no São Paulo, com esse monte de coisa que vem sendo falada de não tem dinheiro para comprar, fulano é muito caro e tal. Dá sim para comparar os três jogadores. São algumas características diferentes, o Coelho com características de mais finalização, até mesmo o Canóbio. Canóbio não tinha. Canóbio não finalizava tanto como tá finalizando hoje no Fluminense. Hoje ele vive o melhor momento da carreira dele, né? No Atlético Paranaense, ele era muito mais um ponta, no final tava fazendo gol, mas dá sim para fazer muito esse comparativo envolvendo o Coelho, o Canóbio e o Arthur, que tiveram passagens parecidas. O Coelho, que passou do Atlético Paranaense junto com o Arthur, com o Canóbio, jogou já no Red Bull Bragantino, clube que o Arthur também jogou. Então, e hoje o Coelho joga no Atlético Mineiro, dos mecenas lá. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o Coelho é um jogador que seria muito caro para o São Paulo trazer, estaria envolvido naquele monte de mentira que são faladas para nós, né? De o São Paulo tá falido, o São Paulo não tem dinheiro para trazer jogador A, B ou C, o que não é verdade, porque iriam gastar, né? Ainda bem que esse Rui Costa foi embora, porque ele ia gastar 26 milhões de reais no Juan Tressolde, que é um zagueiro que também foi pro Atlético Mineiro. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que o Coelho, por mais interessante que seja o jogador, não vive um bom momento, não está jogando bem, foi pro Atlético Mineiro dos mecenas lá, que investe-se mais nesse momento que o São Paulo em contratações de jogadores, também não está bem financeiramente, mas de uns 2, 3, 4 anos pra cá, investe-se muito mais em jogadores e eles contrataram o Coelho. E por que isso é importante ser falado? Porque nós temos o Arthur, que hoje, pra mim, é melhor que o Coelho. Não são posições completamente idênticas, não são, mas dá pra comparar bastante. O Coelho hoje ele é um jogador mais finalizador que o Arthur, mas cai muito pras pontas. A questão de tudo isso que eu tô falando é que nós temos um jogador do mesmo porte, do mesmo nível pra ser aproveitado agora com o Dorival. Isso é uma verdade. Isso dá pra nós olharmos com otimismo. Então, se fala, né? Se fala em um jogador do nível do Coelho, o Coelho pra vir pro São Paulo. Aí a gente já ia ver um monte de reportagem, um monte de matéria, um monte de fala mentirosa que não tem a menor lógica, né? Não condiz com realidade de nada. Não, o São Paulo não tem dinheiro pra trazer o Coelho. Não, esse cara aí, ele tá muito acima do nível do São Paulo. A gente iria ouvir esse tipo de coisa envolvendo o Coelho, como ouvimos envolvendo o Canóbio. Tudo bem que o Canóbio, ele realmente foi um pouco mais caro, só que ele não estava tão caro naquele momento que o São Paulo queria trazer. Só que o São Paulo acabou de trazer o Arthur, verdade, tem que comprar, mas isso não será problema pro São Paulo. O São Paulo muito provavelmente comprará o Arthur, e eu falo aqui com a maior tranquilidade possível. O Arthur, pra mim, é melhor que o Coelho hoje. Hoje. O Coelho, ele é mais finalizador, ele cai um pouquinho mais pra fazer gol, e o Arthur, ele joga mais no volume de jogo, na criação de jogadas, caindo pelas pontas, principalmente pela ponta direita. Mas pra sorte de vocês aí, eu acompanho muito o Atlético Mineiro. Coelho, ele é um jogador
que tem deixado muito a desejar. Eu não acho ele nem tão ruim assim, só que é um jogador que não, neste momento, não tem destaque nenhum, não tem diferencial nenhum e estaria dentro desse antro mentiroso que nós vemos de informações do São Paulo, falando que não teria dinheiro para contratar. Seria um jogador para ter aquela mentira sendo falada, né? Não, o São Paulo não tem dinheiro para isso, por um jogador que nem tem tanto destaque, nem despertaria tanto interesse técnico. O Arthur, muito menos valorizado nesse momento que o Coelho, também não é baratinho, mas pra mim vale. Mas assim, em um cenário muito menos valorizado, rende muito mais que o Coelho. Hoje, o Arthur ele é muito melhor jogador que o Coelho, independente de ter. Não são idênticos. Tem características parecidas, mas tem grandes características diferentes também. Eu sei disso. Mas hoje, pra escolher um ou outro, eu prefiro o Arthur, porque eu assisto todos os jogos também do Atlético Mineiro. Isso não é brincadeira. Eu não tô vindo aqui falar de Alegre e tal. O que eu conheço. Assisto todos os jogos do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro caiu muito, já tinha caído muito mesmo com o Hulk. Aí o Hulk saiu, Bernard tá assumindo um protagonismo interessante. A verdade é que o Atlético Mineiro está em frangalhos, tecnicamente falando. O time não acerta, não está acertando, e o Coelho faz parte desses jogadores que estão em uma fase ruim. Então, isso é uma coisa que ninguém fala. O Arthur hoje é um jogador muito mais interessante. É um atrativo muito maior você ter o Arthur no time hoje do que um Coelho. E eu tô trazendo isso porque o Coelho ele tem um valor estimado mais alto que o do Arthur. É um cara com uma carreira relativamente parecida pelos clubes que passou, pelo ostracismo na carreira, por não ter estourado ainda da forma como se espera estourar. É um jogador que tá ali, ativo, bom jogador, os clubes geralmente têm interesse, mas que se colocar elas por elas, eu particularmente prefiro bastante o Arthur. Então, pra mim, isso é uma excelente notícia, porque o Dorival Júnior, eu tô falando isso aqui sempre. O Dorival Júnior, ele é um cara que nós ganhamos a Copa do Brasil com jogadores horrorosos, como o Nestor, que não é horroroso, mas é fraco. Alisson, péssimo. Caio Paulista, não canso de falar. O Rato ele fez uma temporada assim que ninguém acreditava aquilo que o Rato ia jogar. O Rato foi bem no Atlético Goianiense, mas assim, ninguém nunca poderia imaginar. Se o Dorival fez isso com esses jogadores, e tem outros também que eu não tô citando aqui, mas se o Dorival fez isso com alguns jogadores, que ele não pode fazer com o Arthur, que é um cara que já vem jogando muito bem e já tá no time do São Paulo. Isso eu acho que nós podemos comemorar demais em relação a isso. Dá pra ter otimismo em relação a esse jogador do ataque, porque por conta do Dorival, por conta do que a gente sabe que o Dorival pode fazer, e isso é uma coisa que tem de bom de verdade no São Paulo. E agora o Dorival também quer fazer o Marcos Antônio como seu protagonista. Isso é uma coisa muito boa, né? O Marcos Antônio, se ele não for o melhor jogador de São Paulo hoje, acho que ele é o melhor jogador, né? Mas se ele não for o melhor jogador de São Paulo, o mais importante, com certeza, ele é um dos mais importantes, e muito bacana ver que o Dorival está fazendo isso, que ele quer dar esse protagonismo pro Marcos Antônio. Porque o meio de campo do São Paulo, com o Alisson e com o Pablo Maia ali em 2023 com o Dorival, funcionou muito bem. Foi impressionante o que ele fez aqueles caras jogarem o que nunca jogaram na vida. E agora ele fazer isso com o Marcos Antônio, que é um jogador que tem muito mais qualidade que todos os outros do nosso elenco, isso é muito bacana. Mesmo porque o Crespo, ele só tinha meio de campo, a zaga do Crespo era ridícula e o ataque era fraco, o meio de campo funcionava do Crespo, o Roger Machado tinha uma zaga ridícula, o meio de campo do Roger Machado não funcionava igual funcionava do Crespo, mas o Roger tinha o ataque. Ele colocou Ferreirinha, Arthur, Luciano e Caleri, colocou mais um atacante e funcionou melhor. Só que nenhum desses treinadores tinha equilíbrio, tinha bom desempenho, né? Não tinha, faltava. O Crespo só tinha meio de campo, deixava a desejar no ataque e na zaga. Roger Machado tinha ataque, deixava a desejar no meio de campo, destruiu o meio de campo do Crespo, deixava a desejar no meio de campo e também não tinha zaga. Nenhum dos dois tinha zaga. Agora, nós esperamos que o Dorival dê esse equilíbrio, né? Que ele consiga
montar o meio de campo, deixar a zaga menos vazada e o ataque mais eficiente, um ataque mais certeiro, um ataque que faça gols. Pelo menos nós sabemos que o Dorival ele é um treinador capaz de fazer isso, porque ele já provou, já mostrou isso em outros times e até mesmo no São Paulo, recentemente no Corinthians e até mesmo no São Paulo. Então, não o trabalho do Dorival pode dar muito certo, pode dar muito errado? Nós não sabemos. Pode ganhar, pode perder. Isso faz parte. Isso aí ninguém nunca vai saber. Acontece que as impressões, pelo menos, são boas do que a gente vê do Arthur jogando, com os jogadores aí que tem no mercado, principalmente o Coelho, e com os jogadores que nós temos. Dá pra olhar o copo meio cheio em alguns momentos, dá sim. Pelo menos em relação ao Arthur, tem esse cara pra trabalhar com o Dorival que já tá jogando. Acho que o Dorival nem esperava encontrar um jogador dessa característica no elenco do São Paulo. Tem agora a questão do Marcos Antônio, que o Dorival ele é especialista em montar o meio de campo. Dá pra gente depositar bastante esperanças nesse trabalho do Dorival com o Marcos Antônio e fora tudo que nós temos pela frente, né? Eu tô olhando o copo meio cheio em relação a isso porque eu tô apostando. Acho que o Dorival, ele é um treinador muito bom mesmo e por mais que nós precisamos ainda de outras peças no time, né? O São Paulo, ele pode extrair coisas boas. Por mais que ainda precise de reforço, o Dorival a gente sabe que é esse cara para extrair coisas boas do que ele tem ali disponível. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.